E hoje aconteceu o que era previsível. Depois da apreensão do material junto ao Alexandre Ramagem, da ABIN, e da implicação dele na chamada ABIN paralela, ou ABIN secreta, como aqui chamei, e, claro, a implicação do Carlos Bolsonaro, hoje, segunda-feira pela manhã, o Brasil amanheceu emocionado, comocionado com a busca e apreensão de material da ABIN junto ao Carluxo ou ao Carlixo, o preferido, o coraçãozinho do papai Bolsonaro. Estiveram em Angra dos Reis, a PF, os seus policiais, e lá em Angra dos Reis, na hora que estavam chegando na casa dos Bolsonaro, eles deram no pé pelo mar, dizendo que tinham ido pescar às 5 da manhã, se esconderam em outro lugar, mas vocês estão vendo aí nas imagens dadas pelo SBT o que foi que aconteceu. A Polícia Federal foi atrás do Carluxo e encontrou ele neste lugar aí em que vocês estão vendo eles atarantados na porta da casa e o carro da Polícia Federal indo embora com o material apreendido. E é isto. Hoje, na Rapidinha das Notícias de 29 de janeiro de 2024, nós vamos ver um combo das notícias sobre a situação do Carlixo e da Polícia Federal, a situação da apreensão de material desta ABIN paralela. Antes, se inscreva no canal, dê o seu like ou joinha, dê o seu coraçãozinho, dependendo da plataforma que você esteja assistindo esse vídeo. Comente, compartilhe o vídeo, faça ele chegar a mais pessoas para que as pessoas entendam em que mãos nós estivemos, não fosse os 50,9% de pessoas lúcidas neste país que tiraram este sujeito do poder no país. Senão, estaríamos fritos com esta turma do mal. Vamos lá! A primeira notícia está no Metrópolis, aqui dada por Arthur Guimarães, Rafael Veleda, dia 29 às 13h20, e atualizado hoje às 16 horas e 7 minutos. PF apreende celular de Carlos e 3 computadores em casa de Bolsonaro. Operação Vigilância Aproximada da PF teve como um dos alvos o vereador Carlos Bolsonaro, que estava na casa do pai em Angra dos Reis. A Polícia Federal apreendeu no fim da manhã desta segunda-feira, 29 de janeiro, o celular do vereador Carlos Bolsonaro e mais 3 computadores que estavam em uma casa do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na região de Angra dos Reis. Carlos Bolsonaro foi um dos alvos da Operação Vigilância Aproximada da PF, que apura suposto esquema de uso ilegal de ferramentas da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para espionagem de adversários políticos. Logo no começo da manhã, equipes da PF cumpriram mandatos de busca na residência de Carlos e no gabinete dele na Câmara dos Vereadores, na capital do Rio de Janeiro. Em seguida, os policiais foram à casa de praia da família em Angra dos Reis, onde Carlos Bolsonaro estava com outros irmãos e com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esta é a primeira notícia, aquela que mostra a busca e apreensão de material com o Carlixo, ligado ao problema da ABIN secreta, da ABIN paralela, que servia aos interesses da família Bolsonaro. Na próxima nós temos a coluna do Guilherme Amado, informando: PF suspeita de vazamento da operação contra Carlos Bolsonaro. Chamou a atenção dos investigadores a presença de um assessor de Carlos Bolsonaro às 7 horas, em meio ao recesso legislativo. Embora da coluna do Guilherme Amado, a notícia foi dada pela Bruna Lima, 29 de janeiro de 2024, às 12h50. A Polícia Federal suspeita que a operação contra o vereador Carlos Bolsonaro sofreu vazamento. Chamou a atenção dos investigadores a presença do assessor Edivaldo Souza da Silva às 7 horas, em meio ao recesso no gabinete de Carlos na Câmara dos Vereadores. O recesso da Câmara do Rio acaba apenas dia 15 de fevereiro, depois do Carnaval. Vamos adiante. Esta é a notícia mais vergonhosa e que dá a implicação para esta família Bolsonaro e da sua culpabilidade, pois quem não deve, não teme. Aqui está. Na coluna Brasil, o clã Bolsonaro saiu para o mar após saber de operação, dizem fontes. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, foi alvo de operação da PF que investiga interferência na ABIN. A notícia foi dada por Arthur Guimarães, dia 29 de janeiro de 2024, às 13h34. Fontes ligadas à operação da Polícia Federal, deflagrada nesta segunda-feira, afirmaram ao Metrópolis que, ao contrário do que dizem os bolsonaristas, o clã Bolsonaro não saiu para navegar e pescar às 5 horas, sem saber de nada, e sim deixou a casa de veraneio da família após ter conhecimento da operação.
O Metrópolis apurou que a PF tem informações de que o vereador Carlos Bolsonaro, assim como o pai, o ex-presidente inelegível, e os demais filhos, Flavinho e Eduardinho, estavam em casa em Angra dos Reis por volta de 6 horas, quando as buscas na Câmara do Rio e no condomínio Vivendas da Barra, que fica na capital e onde Carlos e Bolsonaro têm casas, começaram. Nessa hora teriam sido avisados que o vereador era alvo das autoridades, e aí eles, tudo indica, se pirulitaram pelo mar com medo de serem presos. Naquela hora, o que não foi o caso do mandado. Foi apenas um mandado de busca de material e não de prisão. E o coroamento dessa situação, Carlos Bolsonaro, ou Carlicho, dado na coluna do Guilherme Amado aqui por ele próprio. Carlos Bolsonaro é removido do grupo de WhatsApp da Câmara do Rio. Carlos Caiado, presidente da Câmara do Rio, excluiu Carlos Bolsonaro do grupo de WhatsApp após a PF apreender o celular do vereador. Guilherme Amado e Eduardo Guirotto são os que dão esta notícia no dia 29 de janeiro de 2024, às 16h24. O presidente da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, Carlos Caiado, do PSD, excluiu Carlos Bolsonaro do grupo que os políticos mantêm no WhatsApp. Carluxo, ou Carlicho, como prefiro chamar, teve o celular apreendido pela Polícia Federal nesta segunda-feira, 29/1. As investigações da Polícia Federal apontam que Carlos integrava o núcleo político de uma suposta organização criminosa que aparelhou a Agência Brasileira de Inteligência para espionar adversários e desafetos. Não se sabe se a remoção foi ou não a pedido de Carlos Bolsonaro. Caiado não atendeu o contato da coluna. O espaço está aberto a eventuais manifestações. Aí está a sequência desta manhã apreensiva para os Bolsonaro, para o quarteto do mal, comandado pelo inelegível. E a gente vê as imagens, né, do momento que a polícia estava procurando o lugar para onde a família tinha se deslocado, digamos assim, após saberem que, como foi noticiado aqui, que a Polícia Federal estava na Câmara dos Vereadores buscando material lá no gabinete do Carlicho. Eles então foram encontrados aí nesta casa que vocês estão vendo ao fundo, graças às imagens do SBT News, ao que já agradecemos desde já a possibilidade de mostrar para vocês ao ato e ao vivo do que aconteceu. Olhem só, o Carlos Bolsonaro desarticulado, o Bolsonaro lá todo triste, e aí é que está o grande ganho desta situação. É que mexeu com Carlicho, mexeu com Bolsonaro. Se prender Carlicho, prende o Bolsonaro. A implicação de Carlicho na ABIN, esta ABIN paralela, na relação com ramagem e outras cocitas mais, não tenha dúvida de que ela existe. Vamos ver se vai ser provada. E vamos esperar que seja preso. E sendo preso, aí o Bolsonaro vai sorveter, como a gente chama, vai derreter. Porque não mexam com o Carlicho. Os demais até pode, mas o Carlicho para ele é uma ligação quase que freudiana, uma coisa meio estranha, um amor muito entranhado entre esses dois. E o Carlicho não é um indivíduo que suporta muita pressão, dizem, porque ele perde um pouco a organização do seu funcionamento sócio-psíquico. Então vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Tomara que não seja só uma bravata. Esperamos que não, que a Polícia Federal é um órgão muito importante e muito sério. O Alexandre de Moraes, que decretou a busca, já sabemos quem é. E o Bonet, que está na PGR, também tem demonstrado até agora muita seriedade. Mas vocês observaram que num trecho da notícia, há a notícia de que pode ter havido vazamento. Isto mostra que a estrutura policial, legal, jurídica, enfim, de segurança do país, pode estar infestada de bolsonaristas e que se precisa afastá-los, porque senão vai ficar muito difícil a melhoria legal, legítima, digamos, da estrutura do Estado democrático de direito neste país. Eles vão alegar que estão sendo perseguidos. Isso é choro. Não estão sendo perseguidos. O problema é que eles cometeram crimes. E o crime tem que ser apurado. Até caso em contrário, eles estão inocentes. Mas os indícios mostram que eles são culpados. E encerrando, a gente vê o que é que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro fez, tirando o Carluxo do WhatsApp. A pergunta é: repúdio ao Carluxo ou apaniguados com Carluxo eles retiram para que na pesquisa do Carluxo não haja implicações com esses outros vereadores? Não se sabe, mas que é estranho é. Entretanto, se for de repúdio, parabéns. É sinal, mais um deles, da derrocada do clã Bolsonaro. Se for apenas por proteção corporativa, isso mostra que o Rio de Janeiro é efetivamente, pelo menos no plano legislativo, quem sabe em outros planos, um ninho
de milicianos e de corruptos. Esperamos que não. Um abraço e até outra oportunidade.